Bom dia, Ju. Bom dia. Só você por enquanto. Ó, chegou mais gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Tudo bem, Heloísa? Tudo, e a senhora? Tô bem também. Oi, Maria Vitória. Voltamos pro Zoom. Cadê o Caio? Ele já tinha me avisado no e-mail, avisou que o Caio já estava online fazia tempo. Agora ele não está aqui. Ah, apareceu. Oi, Caio. Bom dia. Bom dia, professora. Acabei de falar que o meu e-mail avisou que você já estava online fazia tempo. Bom dia, Amanda. Bom dia. O Zoom é bem melhor do que o outro, meu Deus do céu. Né? A gente tá parecendo velho, sabe? Velho custa aprender a mexer no celular. Quando aprende, não troca o celular, não. Principalmente se for de um Android para um Apple ou vice-versa, a gente fica louco. É melhor deixar quieto. Nossa, esses dias uma senhorinha lá, eu conheço, ela trocou um Android normalzinho pelo último iPhone que lançou, sabe? Tipo assim, ela não conseguia mexer com nada. Falou assim, nem eu consigo mexer com esses trem. Eu nunca tive iPhone, é muito diferente, né? Então, É muito diferente, é uma adaptação meio complicada, até para pessoa jovem, imagina para gente mais velha, né? e ela já tem mais de 90 anos. Aí você pensa, Caramba, quem que vai ficar com essa herança, com esse iPhone? Já fala quem é, que eu já vou lá. Dá aqui, se eu te ajudar e sair correndo. Então, toma vergonha, você já tem iPhone? Não, mas o meu é o 7 ainda, eu quero 20 já. o seu é o 7, você tá melhor do que eu, o meu é o 6. É o 7, eu já quero 20 já. A pessoa sempre, não quero. Mas Nossa, eu tô com tanta dó de vocês. ainda mais com a foto boa, de idêntica. Eu tiro foto com o Android, tiro com ele, é totalmente diferente. Ah, saiu o 12, você viu? A gente não dá conta de acompanhar, não. Foi esse que ela trocou. Foi esse? Eu Você fiquei já fala impressionada. por mim lá. Aí eu deixo o meu e pego o dela. E não, já ofereceram essa proposta para ela. Não, pega aqui o meu e tal. Ela, não. Agora eu vou aprender também, que não sei o quê. Eu, não, para que aprender? A gente vai aprender tudo na vida, não. Tem coisa que a gente tem que se acostumar ao antigo mesmo. Para quê? Troca esse celular que é melhor. Mas ela não aceitou a proposta. Vocês são maus, ó, o Felipe falando que a gente é mau. Ainda vai ficar gravado no YouTube, Felipe, só para registrar. Deixa ela, né? Pois é, mas é uma comparação interessante que a gente está fazendo, porque a gente reclamou até do Zoom, mas aí quando a gente entrou lá no BBB, a gente ficou com saudade do Zoom. A gente só A gente consegue valorizar depois que a gente perde, né? Muitas vezes na vida acontece isso, é bom para refletir. Aquela coisa, né? Você acha que não pode piorar? Pode piorar. Então agradeça o que você está vivendo agora. Porque poderia ser pior. Misericórdia, Amanda. Em 2020, tudo pode ser pior, entendeu? Em 2020, a gente sempre pode esperar o pior. E sempre acontece. É impressionante. Eu não acho que esse ano não me surpreende mais. Aí vai acontecer alguma coisa todo dia me surpreende. Esse ano, assim... Eu acho que não vai ser um dia de aquele programa de retrospectiva, não vai ser só um dia, não, vai precisar de uma semana. Porque eu tô falando assim, eu quero ver como é que vai ser o final de ano na Globo, né? Porque sempre é aquela coisa feliz e tal, né? Todo mundo, ai, o dia lindo, esse ano foi maravilhoso e tal. Eu quero ver como é que vai ser esse ano. quero ver.
Vai mostrar só as mulheres dos famosos que ficou grávida, quem casou e pronto, acabou. Tanto de gente que saiu da Globo, tanto de gente que separou, tanto de gente que teve briga lá e tal. Então, assim, quero ver como é que vai ser. Não dá pra ser normal, não. Seria muito ruim se fosse normal. Muita falta de criatividade se fosse igual. É verdade. Bom, a gente esperou um pouquinho, uns 5 minutinhos. Acho que não vai chegar. Ó, sempre me surpreendendo. Chegou mais uma pessoa. Já ia falar que não ia chegar mais ninguém, chegou. Chegou a Luciana. Bom dia, Luciana. Bom dia, professora. Então, a gente vai começar agora. A gente só estava falando mal do BBB. Que fique registrado que a gente está falando mal do Big Brother Brasil. A gente não está falando mal de outra coisa. Ô, Caio, eu vou fazer um merchan, às vezes até eu ganho um desconto. Gente, vocês acompanham o Instagram do Caio, que cada bolo maravilhoso, cada foto linda, e eu ainda não tive o privilégio de experimentar. Eu estou aqui pensando qual que eu vou escolher para eu fazer a encomenda, porque é de dar Tudo água é na boca. maravilhoso. O bolo de cenoura com chocolate é maravilhoso, sério. Assim, o melhor É, mas eu vi que ele banana faz também. o bolo de quê, Maria Vitória? De banana também, muito bom. Mas, Caio, você faz o bolo de cenoura com chocolate tradicional? Porque eu só vi um com cobertura de meio amargo. E aí eu não sei se fica legal pro pessoal aqui. Sempre que o povo pede, eles querem mais sem açúcar, né? Aí, quase todos os bolos meus eu faço com meio amargo. Mas eu tenho o blend, que é um pouquinho dos dois, e tenho ao leite, né? Mas sempre o povo me pede mais o meio amargo. Mas isso vai de cliente, né? Eu mesmo não gosto de nada muito doce. Mas tem cliente meu que só quer ao leite também. É porque eu tenho criança, né, Caio? O meio amargo até eu não gosto. Ao leite é bem melhor, né? Às vezes o blend também é menos doce, né? Não é tão doce quanto O blend ele é uma mistura dos dois, mas mesmo assim ele é mais puxadinho pro meio amargo. Ah, então aquele dia é perfeito, tem que ser aquele, porque ele é assim, top das galáxias. E qual que é o daquele dia? Que dia que eu não sei? Aquele lá é o meio amargo. Mas nem parece que é meio amargo. Eu também não senti. Ah, é? Também não. De verdade, agora eu até estranhei. Eu pensei assim, que aquele fosse ao leite. E olha que eu nem gosto também de chocolate amargo, nem meio amargo, mas aquele lá não dava pra sentir que era meio amargo. Também nem Ele sabia. é mais escuro, até a cor. Amargo, né? A cor dele muda. Ele é bem escuro. E eu tenho também o amargo. Mas só que o amargo é para cliente que realmente gosta. Ele é bem amargo mesmo. Aham. Deve ficar bom num bolo de café, né? Um bolo de café com a cobertura amarga deve ficar maravilhoso. Pessoal, eu tenho ideias mil, mas o povo não abre a mente que é ninho, Nutella. Churros ninguém compra. Churros eu compro demais aqui em casa, você faz? Churros ninguém compra. De coco, o povo não compra. Tipo assim, é só cliente mais que gosta mesmo. Por exemplo, coco, pêssego, tem, mas restante. Por exemplo, eu fiz um de ameixa, quase não saiu. Olha só, que povo bobo, é tão bom esses sabores diferentes assim, a gente tem que sair do convencional. De laranja também, nossa, de laranja é perfeito. Eu queria deixar bem declarado que o de laranja assim é maravilhoso. O cheirinho, nossa, gente do céu, ai meu Deus. Aí a gente faz um cafezinho, nossa, eu ainda não comi, vamos parar de falar de bolo. Vamos fazer a nossa aula aqui. Pessoal, hoje a gente vai começar o ciclo 3. No ciclo 3, a proposta é a gente falar de a elaboração dos documentos escritos, né? Como que funciona dentro das normas do Conselho de Psicologia, quais são as diferenças dos documentos, que existem vários documentos, e como que se escreve cada um desses documentos. É muito importante todos os psicólogos
elaborarem esses documentos dentro das normas, porque senão eles perdem a validade. Então, eu vou compartilhar com vocês o slide. Ele já está lá na plataforma também, vocês podem baixar lá e olhar depois, para a gente conversar sobre esse conteúdo de hoje. Deixa eu colocar em tela cheia. Quando fica aqui na tela cheia, demora um pouquinho a carregar. Então, olha só, toda vez, de acordo com uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, que é a resolução número 6 de 2019, toda vez que um profissional for fazer um documento, ele tem que se nortear dentro do campo da psicologia, ou seja, ele tem que pensar com uma característica de raciocínio que essa resolução chama de raciocínio psicológico. O que é isso? É um raciocínio que tem que ter como uma atitude compreender, avaliar e que isso tudo seja norteado dentro de um contexto específico que acontece dentro das normas da psicologia. Então, antes da gente começar a falar dos documentos propriamente dito, a gente tem que falar a respeito do sigilo e quebra de sigilo quando acontece, quais são as medidas que devem ser tomadas. Então, esse tema está citado no artigo 9 e no artigo 10 do Código de Ética do Psicólogo. Então, é dever do psicólogo, vou ler o artigo 9, é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, deixa eu chegar vocês para cá, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, dos grupos ou das organizações que têm acesso no seu exercício profissional. Então, não interessa se é uma pessoa, se é um indivíduo, ou se é um grupo, dentro de um grupo terapêutico, ou se é em uma organização, quando, no caso, o profissional trabalha numa instituição, seja uma empresa, um hospital, uma escola. Então, é dever do psicólogo o sigilo profissional e manter o sigilo de todas as suas documentações. Então, se você trabalha num consultório, numa clínica que tem outras pessoas, você tem que ter um armário com chave apropriado para guardar o seu material. Se você trabalha numa instituição pública, fica um pouco mais complicado. Às vezes a instituição pública não oferece isso. Você não vai ter uma sala, você não vai ter um armário que é só seu, você tem que compartilhar esse armário com outros profissionais. Então, outras pessoas têm acesso, têm a chave. Então, às vezes é necessário levar para casa. Você andar com uma pasta, dentro de uma caixa, dentro do carro, que seja, e até dentro do carro é perigoso, sabia? Se a gente deixar esse material dentro do carro, tem gente que pensa assim, não vou levar para casa e descer do carro todo dia, porque vou deixar no porta-mala, porque desce para minha casa, desce para o consultório, desce para minha casa, desce para o hospital. Vou deixar no porta-mala. Se seu carro for roubado, com essa documentação dentro, você é responsável pelo sigilo daquele documento do seu paciente, e aí a consequência pode ser avassaladora. Então, a gente tem que pensar bem, com muito critério, como que vai fazer, guardar esses documentos. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Dentro do artigo 10, tem mais um pedacinho ainda dessa questão do sigilo. Nas situações em que haja um conflito entre o que está escrito no artigo 9, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando a sua decisão na busca do menor prejuízo. O que significa isso aqui? Se eu tenho o dever de respeitar o sigilo profissional, quando é que eu vou quebrar? De acordo com o 10, eu vou quebrar buscando o menor prejuízo. O que significa isso? Se a informação que o paciente me dá é uma informação que coloque a vida dele em risco ou a vida de outra pessoa em risco,
eu posso quebrar o sigilo. Ou se há um confronto entre uma parte judicial, né, um juiz, uma questão jurídica, me solicita. Então, eu vou pensar, o que é mais importante? É o sigilo ou é a vida? Então, a gente pesa e a vida, ela é mais importante do que o sigilo. Então, isso é buscar o menor prejuízo. É nesse sentido que em quebra de sigilo, inclusive, tem esse parágrafozinho aí embaixo, para quebrar o sigilo não significa que eu vou abrir completamente toda a documentação do paciente, tudo que foi dito até hoje. Eu vou prestar informação necessária para aquele caso tomar um rumo, para aquele processo prosseguir. Então, eu não tenho que contar tudo, eu tenho que dizer o necessário, pensando no menor prejuízo, pensando nas informações que não precisa abrir tudo. Estou tentando passar o slide. Oi, Amanda, pode falar. Sei que a gente já até falou sobre essa questão um pouco antes, mas uma dúvida que eu fiquei é, por exemplo, assim, em relação a uma pessoa que ela está falando de que ela está cometendo, por exemplo, algum crime, mas que ela está ali na terapia exatamente para tentar, por exemplo, no caso de alguém que está, às vezes, cometendo estupro, coisas do tipo, essa pessoa está ali, às vezes, exatamente para buscar ajuda, né? E aí, como que fica o sigilo nesse tipo de situação, assim? A pessoa fala que ela vai lá para falar exatamente sobre que ela está cometendo crimes, mas que ela quer parar, ela precisa de ajuda e tal. Você está perguntando se eu tenho que denunciar essa pessoa? Olha, antes de te dar essa resposta, eu posso te garantir que nenhuma pessoa que está cometendo esse tipo de crime, ela procura ajuda profissional. É muito difícil. Um indivíduo que tem um transtorno, ou um pedófilo, ou um psicopata, ou um estuprador, ou, assim, essas pessoas, elas se negam terminantemente a assumir a sua doença. Às vezes, pessoas, vamos dizer assim, mais normais, têm resistência de fazer uma terapia, porque não quer se olhar no espelho, porque não quer descobrir as suas verdades mais profundas. Imagina uma pessoa que tem transtorno. Então, assim, esse medo você não precisa ter, porque exatamente isso que eu acabei de dizer. Essas pessoas doentes, elas não vão buscar ajuda. Mas vamos partir desse pressuposto, desse situação hipotética, né? E se? Porque então, no judiciário, por exemplo, né? Às vezes, o psicólogo judiciário, às vezes, poderia lidar mais com esse tipo de coisa e tal, não sei. Nesse caso o menor prejuízo seria de quem? Seria a quebra de sigilo de um criminoso ou seria a vida, socorrer uma vítima, né? Então, a vida, como eu acabei de dizer, ela é sempre mais importante do que o sigilo, seja a vida do paciente ou seja a vida de outra pessoa. Então, é necessário quebrar o sigilo, sim. Só que, geralmente, Amanda, no jurídico, o pessoal dos operadores do direito, eles não vão pedir para a gente quebrar o sigilo no sentido de denunciar um crime exatamente. Eles vão pedir alguma documentação que prove a sanidade mental daquele indivíduo ou não. Então, eu posso muito bem providenciar esse documento sem quebrar o sigilo. O indivíduo conta para mim o que ele sente. Nossa, eu não posso ficar perto de criança, porque eu sinto vontade de atacar, eu sinto vontade de violentar, eu não sou normal, eu preciso de ajuda. Eu não vou colocar isso para o juiz e nem escrever isso no documento. Isso é sigilo. Mas eu vou escrever no documento que aquele paciente precisa de ajuda, que ele sugere um comportamento de pedofilia, que ele sugere uma possibilidade de transtorno assim, 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 talvez uma psicopatia, entendeu? Então, eu vou dar alguns indícios, porque nosso papel não é de detetive e nem de FBI. Nós não vamos prender ninguém, nós não vamos colocar ninguém na parede, nós não seremos condecorados com medalhas porque salvamos a vida de alguém. Não é essa a nossa função e nem o nosso desejo. E sim, a gente trabalhar dentro do que for possível, apresentar informações necessárias
para parar aquele processo, para ajudar o juiz a tomar uma decisão. E não necessariamente eu vou dizer, olha, seu juiz, ele me disse que ele tem desejo por criança. Não, eu não preciso dizer isso. Eu estou quebrando o sigilo se eu disser isso. Então, eu tenho que colocar, ele apresenta algum transtorno nessa área. Pronto, eles vão entender o que precisa ser feito. Ficou claro? É muito mais complicado, Amanda, e isso pode ser mais real, o exemplo que eu vou dar agora. Quando a gente está na escola, por exemplo, atendendo uma criança, atendendo a criança não, porque na escola a gente não atende individualmente, mas a criança está com dificuldade, apresentando choro e pede para conversar com a gente, e essa criança vai no cantinho e fala assim, tia, eu preciso te contar, o meu padrasto fez isso comigo. E aí, olha só, a quantidade de situações que envolve esse problema, né? Primeiro, eu não sou psicóloga daquela criança, eu nem estava atendendo, ela veio espontaneamente e me contou. Segundo, eu sou psicóloga da escola, e aí, né? Eu não sou só daquela criança, eu tenho que obedecer uma hierarquia, tem a direção da escola, tem conselho de educação e por aí afora. Mas eu não posso ficar com essa bomba na mão e não ajudar essa criança. Então, provavelmente, eu tenho que verificar junto à família dessa criança, chamar a mãe, verificar se a mãe tem percebido alguma coisa, se a mãe tem alguma suspeita, conversar antes de tudo com a direção da escola, pedindo autorização para fazer esse trabalho. E se de repente nem a escola, nem a mãe sugere uma postura de salvar essa criança, eu posso fazer uma denúncia anônima para o Conselho Tutelar. Mas ficar calada e parada diante dos fatos, eu não posso, não. Né? Então, assim, eu não vou quebrar o sigilo de ligar para o pai e falar, ó, sua filha me contou o que está acontecendo. Não, eu não posso chamar a mãe e falar, fulaninha me contou isso, e agora? A senhora vai falar o que para o seu marido? Não posso fazer isso. Todas essas atitudes seriam quebrar sigilo, mas eu tenho que pensar o quê? No menor prejuízo. Então, o sigilo é menor em relação a eu salvar essa criança desse abuso, entendeu? Então, como é bem delicada, algumas situações são bem delicadas e a gente tem que pensar eticamente, é muito sério, né? É muito sério. Professora, Pois não, Caio. Mas dentro de, vamos, né, supor que eu vou e não sigo tais regras e passo em cima delas, eu posso ter, alguém pode falar algo, me dar algum processo, alguma coisa assim? Ou não, é muito raro? No caso dessa criança, você está salvando a criança e a criança não vai ter condição de te processar, de falar, eu contei para ele no segredo e ele foi e me entregou, né? No caso da criança, não. Mas no caso hipotético que a Amanda colocou, sim, eu posso responder um processo de quebra de sigilo. Por quê? Porque o paciente me disse alguma informação confidencial, uma informação privada, e eu expus essa informação sem a autorização dele. Então, sim, eu posso responder algum processo. Em qualquer circunstância, né? Às vezes eu estou lidando com um paciente que está pensando num divórcio. Já aconteceu o seguinte caso com uma colega minha de profissão, com uma psicóloga. Ela estava atendendo uma paciente que estava pretendendo separar. Mas, na verdade, ela estava tentando resolver isso dentro dela para tomar uma atitude. E, no meio desse processo terapêutico, né, a psicóloga conhecia a história pela paciente. E aí, um dia, o marido da paciente ficou com raiva de uma situação e tal, foi lá tirar a satisfação da psicóloga. Chegou lá e falou assim, eu quero saber o que você está fazendo, o que você está botando na cabeça da minha mulher, que ela está querendo separar. Olha como a gente, às vezes, é tentado a se defender e pôr a culpa no paciente, né? Se ela não fosse ética, ela podia dizer assim, não, eu não tô tentando fazer nada, é ela que não gosta de você, é ela que já me disse que você fez isso e isso com ela. Aí o que eu ia fazer? Eu ia quebrar o sigilo. Às vezes, no ímpeto, isso pode acontecer sem eu menos perceber. E aí o cara chega na casa dele e fala assim, então você falou isso para sua psicóloga?
Você falou que eu não presto, que eu faço isso com você? Aí sim, essa paciente poderia também processar essa psicóloga, porque ela contou para o marido. Então, assim, N situações pode acontecer. E a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu dou os exemplos que eu dou em sala de aula, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu tenho pacientes, já tive pacientes que são alunos, tanto do curso de psicologia quanto dos outros cursos também. Então, quando eu conto dou algum exemplo, né, da minha vida profissional, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não dar características suficientes para ninguém conseguir perceber qual que é aquela pessoa, porque senão eu vou estar expondo aquela pessoa e isso seria quebra de sigilo. Né? Então, assim, muito sério. Todas as vezes que a gente for falar sobre qualquer tipo de situação de consultório ou de trabalho, tomar cuidado com o sigilo. Dentro do sigilo, pensando nisso, mais do que na prática, ao falar, ao expor alguém, nós temos que pensar nesse sigilo a respeito dos documentos escritos. Quais são os tipos de documentos que o psicólogo pode elaborar dentro da resolução do CFP, quais são as características de cada um desses documentos e como que ele guarda esses documentos de forma sigilosa. Então, a gente vai falar como que é que faz cada um desses documentos e como que tem que guardar esses documentos. Alguns princípios básicos para todos eles. O instrumento, todos os documentos elaborados pelo psicólogo, eles devem ter uma característica de instrumento de profissionalidade. A gente não deve colocar a nossa subjetividade, o nosso achismo, tem que ser tudo fundamentado dentro de uma visão profissional. Esses documentos, eles devem ter um desenvolvimento também caminhando em direção à demanda. Se pediram para eu fazer um documento para, por exemplo, um atestado, para que eu vou espichar muito o assunto e falar um pouco mais sobre o problema de saúde daquele paciente? Nada a ver. Então, a demanda é um atestado? Pronto, eu tenho que ser objetiva e fazer um atestado. E qualquer resultado dentro dos testes, das avaliações que são feitas, elas devem fazer parte de um processo de intervenção psicológica. Eu não devo simplesmente aplicar um teste porque eu estou com vontade de conhecer melhor a pessoa, aplicar um teste no meu namorado, aplicar um teste no meu irmãozinho, no meu sobrinho, no meu filho, de maneira alguma. A gente tem que trabalhar com um processo profissional dentro da intervenção do psicólogo. Então, todas as vezes que eu for elaborar um documento, eu tenho que pensar o seguinte: esse documento, ele é de uma responsabilidade legal específica minha, como profissional. E se, olha só essa parte aqui importante, e se eu trabalho dentro de uma equipe multidisciplinar, como que eu vou trabalhar? Porque os documentos do paciente, toda a equipe vai ter acesso? Então, existem documentos que eu vou colocar à disposição da equipe, mas existem documentos que são registros só meu, só do psicólogo. A equipe não precisa saber, não. Porque senão não tem sigilo, senão todo mundo vai ficar sabendo o que é que esse paciente conversa comigo, certo? Todos os documentos emitidos por um psicólogo, ele deve estar fundamentado, construído dentro do pensamento psicológico, ou seja, é importante a gente, às vezes, citar algum autor dentro do documento. Como que eu sei que o fulano tem tal transtorno? Porque o CID tal afirma que o transtorno tem tais e tais sintomas, e ele apresenta esses sintomas. Então, eu tenho que elaborar um documento com base científica. Eu não posso elaborar esse documento só com base no meu conhecimento, mesmo que seja um conhecimento profundo. É o resultado de... eu tenho que construir dentro de um histórico
Eu não posso também fazer uma avaliação pensada no momento. Para fazer uma avaliação bem feita, eu tenho que construir a história desse paciente. Vocês estão percebendo que tudo que a gente conversou até hoje na disciplina está aparecendo aqui? Eu já falei de equipe multidisciplinar, agora eu estou falando da história do paciente, ou seja, uma avaliação bem feita, ela tem uma anamnese bem feita, bem estruturada, e a gente está falando da psicologia como ciência e da importância de se trabalhar dentro desse perfil, um perfil de fenômeno psicológico. Bom, então eu vou mostrar para vocês os tipos de documento e as características que cada um tem, mas vocês vão ter também o texto que tem as informações a respeito dessas elaborações, tá bom? Aqui só tem um slide com algumas informações, mas eu vou enviar para vocês também um texto. E no site do CFP também tem exatamente isso aqui, documentos psicológicos. Quando a gente fica na dúvida, eu não sei de cor, porque não é todo documento que eu, por exemplo, declaração. É muito raro eu fazer uma declaração. Então, quando eu vou fazer, eu olho de novo no site para ver exatamente se mudou alguma coisa, se eu estou seguindo as regras, porque a gente tem que fazer exatamente dentro das regras. E às vezes, quando a gente não faz um documento com muita frequência, a gente não decora, né, como que faz aquele documento. Eu vou passar a avaliação psicológica, porque ela é mais detalhada, e eu vou voltar nela depois, talvez na próxima aula. Eu vou começar então com a declaração. Para que serve e o que deve conter a declaração? A declaração é para registrar de maneira bem sucinta, de maneira bem objetiva, que foi realizado um atendimento naquele dia. Geralmente, quem solicita a declaração é o acompanhante da pessoa. Por exemplo, se eu atendo uma criança e aquela mãe faltou o serviço para levar a criança para o atendimento, ela precisa de uma declaração de que ela compareceu. Às vezes as pessoas confundem e chamam isso de atestado. Isso não é um atestado. Atestado é quando eu falo, atesto para os devidos fins que a fulana de tal apresenta uma doença tal, com sintoma tal, e ela tem que ficar afastada tantos dias do seu serviço, não é? Então, isso é atestado. Declaração. Se a mãe ou o pai vai levar o filho para um acompanhamento psicológico, ele precisa de uma declaração. Quais são as informações para esse acompanhante? Eu tenho que colocar nessa declaração que tá aqui embaixo, ó. Ele acompanhou o filho fulaninho de tal, em tal dia, em tal horário. Pronto. Eu não tenho que dizer que a criança ou que o adolescente está manifestando tais sintomas. Eu não tenho que dizer que é perigoso o adolescente ficar em casa porque ele está com ideação suicida, então o pai tem que ficar com ele em casa. Eu não tenho que expor nenhuma informação aqui na declaração maior do que isso aqui. Então, olha só, é vedado, é proibido o registro de sintomas, de situações dos estados, aqui ficou um espaço aqui, mas é estados psicológicos do paciente ou de quem foi acompanhar. Eu não preciso colocar essas informações. Na declaração eu tenho que dizer, o fulano de tal compareceu em tal dia, em tal horário, acompanhando o seu filho menor de idade, fulaninho de tal. Ponto. Assino, dato, carimbo, com CRP. Isso é uma declaração. Ficou claro? Ótimo. Vamos passar então para o atestado psicológico. O atestado, ele já é um documento que vai certificar uma situação, um estado psicológico. Então, geralmente, quem solicita, ele está precisando de comprovar, ou no seu trabalho, ou na sua faculdade, onde ele precisa comprovar, de que ele precisa se afastar daquela atividade específica que ele tem por determinado tempo, por causa desses sintomas.
Então, no atestado, eu vou comunicar o diagnóstico das condições mentais, sim. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou expor de novo o meu paciente, mas eu tenho que pensar, eu tenho que justificar a falta dele. Por quê? Porque ele não se encontra com suas faculdades mentais plenas, ele não se encontra em condições de realizar as suas tarefas. Então, assim, eu posso dizer qualquer coisa nesse sentido, dizendo que ele não está apto para fazer o que ele faz lá no seu trabalho ou na sua faculdade. Pois não, Amanda? Eu fiquei numa dúvida esses dias, porque apareceu um caso na mídia, eu não sei se às vezes você vai saber disso, porque entra também numa questão mais jurídica. Mas, por exemplo, assim, quando o pessoal às vezes, esses casos que viralizam na mídia, que o pessoal fala uns absurdos e tal, que não sei o quê, aí logo depois o advogado aparece falando que é porque a pessoa tem transtorno mental e tal, que não sei o quê, parará, parará, e tenta não pegar nenhum tipo de pena por conta dessa questão, que a pessoa estava em crise, teve algum surto e tal. Nesse tipo de situação, é necessário, às vezes, que o advogado tenha esse respaldo psicológico, ou ele pode simplesmente alegar e tal, sabe? Porque teve um caso que foi recente de uma advogada. Ela teve um surto lá total, assim, xingou um monte de gente, bateu e tal, e depois ela alegou que era exatamente por conta de ter bipolaridade, de ter depressão, etc, etc, etc. E eu fiquei assim, gente, mas não é porque uma pessoa tem isso que ela vai fazer ela vai ter esse tipo de comportamento. O que acontece, às vezes a pessoa precisa de um tratamento, né? Porque isso não é justificativa, eu tenho isso, não, você vai fazer um tratamento, né? Mas aí, às vezes, eu vejo que acontece muito isso na mídia, sabe? E eu fiquei em dúvida, assim, se tem essa questão, sabe, do advogado precisar apresentar esse atestado falando assim, olha, realmente a pessoa tem bipolaridade e tal, ou é uma coisa mais solta, assim, sabe? Para a informação da mídia, eles usam do jeito que eles quiserem, eles transformam a questão bem sensacionalista para colocar o público a favor do réu, né? Então, é muito comum, eu acho que é uma das atitudes mais comuns dos advogados de defesa é tentar comprovar ou uma insanidade mental ou um mal-estar mental súbito, que a pessoa cometeu aquele crime num ato de emoção forte, e isso abranda a pena, né, em alguns casos. Então, o advogado de defesa desse réu, diante da mídia, ele fala o que ele quiser. Agora, lá no júri, na audiência, para falar isso, para defender o seu cliente, ele tem que ter uma comprovação de um profissional, ou de um psicólogo, ou de um psiquiatra, de que aquela pessoa realmente tem um transtorno, que ela já faz um tratamento, naquele dia ela teve uma crise, naquele dia ela estava sem a medicação porque ela não tinha receita, naquele dia ela surtou. Então, assim, às vezes precisa não somente do documento do profissional da psiquiatria e da psicologia, mas às vezes precisa até de testemunho de outras pessoas que convivem com ela. Não, realmente, ela é uma pessoa tranquila, nunca saiu do sério, mas realmente ela não está bem, ela está sob estresse. Então, assim, envolve, quando é na audiência, Amanda, para liberar, para diminuir pena, para inocentar, precisa do documento. Aí, no caso, é a avaliação psicológica. Não é um simples atestado, como é o caso desse aqui que a gente está apresentando. Antes que a gente seja interrompido, eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu vou ter que desligar. Faltam poucos segundos para acabar esse link. Eu vou encerrar e a gente volta em seguida para terminar o assunto, tá bom?